Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos aos céus, Centro Espírita Obreiros do Senhor. Em especial esta tarefa que é tão querida para nós, que é a Escola de Paz Eurípides Barçanufo, cujo lema Educar-se para Educar. E com essa finalidade, todos os sábados estamos aqui nos educando, sempre trazendo temas bem interessantes para todos nós, né? Então, sem me alongar muito, já vamos nos preparando, vamos sentando tranquilamente, vamos relaxando os nossos ombros, tirando esse peso que a gente traz, deixa lá fora. Vamos nos conectar com toda a espiritualidade. Vamos fazer uma respiração bem profunda, soltando o ar bem devagarzinho. E dessa forma vamos juntos fazer a prece dominical. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, da mesma forma que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. E hoje temos a alegria de receber aqui a nossa companheira, a nossa amiga, Marisa Timério, que traz para nós o tema solidão e superação, o enfoque em como superar esse momento. Então recebam com todo carinho nossa querida Marisa. Obrigada. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui, nessa casa que nos acolhe com carinho, nos trazendo, a consciência de outros tantos que a gente perpassa na vida. E esse tema é um tema instigante, Solidão. Solidão. Solidão é o estado de estar só. Às vezes voluntariamente, às vezes involuntariamente. Nós temos aqui uma análise, que a gente passou por um efeito social importante, que foi a pandemia, e muitos ficaram solitários, isolados. E nós pensávamos que depois da pandemia todos nós estaríamos mais próximos uns dos outros. E isso não tem acontecido muito, As pessoas estão muito solitárias. Por que será que isso acontece? Primeiro, tem uma visão materialista da vida, Uma visão da finitude, do egoísmo e a falsa impressão que as redes sociais nos trazem que nós estamos conectados com todos. Mas é diferente essa conexão, E às vezes estamos conectados com o mundo lá fora, o virtual, e dentro da nossa própria casa tem um outro ser ali no outro cômodo que nem se fala. Então isso tem acontecido muito. Acho que com vocês não, porque vocês já têm toda essa evolução, acho que não passa muito com vocês. Mas a grande maioria. E aí, como eu venho da área da saúde, trabalho em hospital, quando a pessoa fala, nossa, ela está isolada, ela não sai do quarto, então a gente faz uma avaliação. E eu queria trazer essa reflexão para vocês, porque a gente está falando de superação, como superar. E aí eu fico imaginando assim um tripé. Acompanhe comigo. Aqui é o físico, aqui é o mental e aqui é o espiritual. Tá? Fica imaginando, a gente vai
esclarecendo essa parte. Então, a primeira parte é a parte física. A base hormonal metabólica é importante de verificar o que aquela pessoa está passando. E 3 hormônios são importantes: a tireoide, a insulina e o cortisol. Tem outros também, tipo a B12, né? E às vezes a avaliação é muito mal feita, no sentido de que existe uma média, né? Acima de 212 até 900, o B12 está dentro. Então, a pessoa está com 230, o médico fala, você está ótima. E não, no B12 a gente tem que avaliar o quartil, que é o último quadrado, então tem que ter acima de 600. Por quê? Porque senão o corpo fica lento, a pessoa fica desenergizada, dá confusão mental. Então, essa parte fisiológica não dá para descartar, né, se você quer ajudar alguém. Isso é importante. Ainda no físico, a gente tem que ver como é que anda o sono dessa pessoa. Ela dorme bem? Ela tem insônia? Ela é acelerada? Ou ela dorme muito? Né? Porque os 2 extremos são ruins, né? Aquela pessoa pilhada que não dorme nada, acorda de madrugada, e aquela que não sai da cama, dorme o dia inteiro. Também é um problema. Ainda no parte física, tem a parte do intestino. Mas o que isso tem a ver com solidão, Marisa? A gente chega lá. O intestino, ele fabrica, tem mais neurotransmissores no intestino, que é o segundo cérebro já comprovado, do que o próprio cérebro. Ele fabrica um neurotransmissor importante chamado serotonina, que é da felicidade, que é o up, que dá um up na vida das pessoas. Então, como é que é esse intestino? Ele é ressecado, não vai nunca, sofre pra caramba, o abdômen estendido, está acima do peso. Tudo isso tem que ser avaliado. Né? E, por fim, a alimentação, né? Descasque mais, desembrulhe menos. Quanto mais natureba, melhor. Mas, às vezes, a gente encontra pessoas que, sem julgamento, consomem muito carboidrato pobre, aquelas bolachas recheadas, aquelas coisas bem, né, processadas. Isso vai fazer uma complicação também com essa pessoa, né? Então, o físico afetando. É bom lembrar que essa tríade, ela é dinâmica, né? Não dá para o físico bom. Por quê? Agora a gente vai para o mental. Como é que andam os pensamentos dessa pessoa? Como é que são as crenças dela? Como é que é o padrão vibratório dessa pessoa? Será que ela repete, eu sou assim, comigo nada dá certo, isso aí não muda, não dá para fazer. A pessoa é resistente a qualquer tipo de mudança. E o padrão vibratório ele é importante para você dar um up na sua vida. Porque às vezes você fica naquela monoideia. Eu não mudo, não tem jeito, é para ser assim mesmo. Só acontece comigo. Então a pessoa se dá uma de vítima, né? É o padrão vibratório, né? E, por outro lado, né, aqui na ponta, a parte espiritual, que aí tem as questões da fé, de Deus em você, a esfera crística que há em mim, que há em você, o poder das relações boas, né? Você conseguir pôr limite nas relações tóxicas também. Tudo isso entra na parte espiritual. Os preceitos morais, né? Sem questão de falso moralismo, mas assim, fala do amor, da compaixão, da empatia, de ver no outro a singularidade humana, de ver o outro Deus vivo nele, né? Criaturas vivas, somos todos um. Então, a partir do momento que você falar, não, o outro não tem nada a ver comigo, isso aí é problema meu, a gente não se indigna mais com as dificuldades alheias, ou com a pobreza, ou com a guerra, ou com os extermínios, então a gente está perdendo um pouco a nossa humanidade. E tudo isso atrelado a esse momento atual das redes sociais, das visões que nos intima a sermos egoístas, a pensarmos só em nós. Então as pessoas estão mais isoladas, cada vez mais, e às vezes a circunstância que levam as pessoas, né? Então,
ali está a pessoa, de repente os filhos vão embora, fica sozinho, fica só ela e o marido, ou alguém falece. Então, como é que é isso? Tudo isso é a parte espiritual, essa estrutura espiritual, que o que sedimenta o espírito é a vontade. Então, como anda isso? Quando você faz essa análise desse ser completo, né, integral, a gente começa a perceber. Mas que nem hoje lá falaram na entrada, a importância da ação, né? Ninguém que está no nosso caminho é por acaso, né? A pessoa que está na tua família, no teu seio, não é por acaso. Às vezes você encontra pessoa solitária e você, não dá para fazer nada. Não, dá sim. Né? Hoje em dia, diante de tanta distância, você recebeu um telefonema, né? É motivo de falar, nossa, é uma mensagem de amor, né? É uma prova de amor. Às vezes as pessoas fazem aniversário, cumprimentam nas redes sociais com, né, parabéns, ou no grupo da família. Ninguém liga, olha, parabéns, ou então ninguém se encontra, as pessoas não vão mais nas casas uma das outras e evitam. Mas isso faz parte, mas assim, a gente precisa refletir sobre essa dinâmica. Então, trabalhar esses conceitos e dentro do autoconhecimento é uma das propostas que a doutrina sempre fala. A doutrina nos dá também um subsídio muito grande, porque o maior medo que nós temos é o medo da morte. Então, às vezes, as circunstâncias impedem tanto, às vezes não são motivos circunstanciais, mas assim, porque a gente não quer soltar. Então, aquela pessoa que soltar as amarras, as crenças, as dificuldades, dentro da visão espiritual também tem a questão sistêmica, né? Os nossos antepassados, e hoje a gente entende que pela epigenética nós repetimos comportamentos dos nossos antepassados. Isso é importante ver. Mas assim, a gente não precisa repetir as coisas ruins, né? A gente pode fazer diferente. E quando a gente faz diferente para melhor, a gente honra o portal que nos trouxe aqui no planeta, nesse curto, né, espaço de tempo. Então essa que é a reflexão que eu quero trazer hoje. E dentro disso, né, quando a gente não vê, por exemplo, às vezes a pessoa fica tão amuado porque ou porque o ente amado foi embora, o ente querido, né, já não está mais nesse plano, ou porque se separou, ou porque os filhos saíram de casa, tantos motivos que fazem as pessoas terem solidão, né? E tem uma diferença entre solidão e solitude. Solitude é o desejo, eu estou bem comigo mesmo, isso está tudo bem. Mas a solidão, às vezes, é circunstancial, né? Os filhos saem e a pessoa está ali, fica sozinha em casa, não tem ninguém, ninguém liga. Então, né? Uma vez uma amiga falou, nossa, hoje eu não conversei com ninguém. Difícil isso, né? A pessoa vai passando a vida e não tem amigos, né? Então, as boas relações, ela é fundamental para a gente superar, as relações saudáveis, ela é fundamental para a gente superar a solidão. E uma das coisas na prática, como a gente tira uma pessoa que está na solidão, né? Então, a gente já falou que os dois extremos, tanto a pessoa que tem depressão, que é totalmente sem energia, quanto a pessoa que é toda pilhada, ambas têm dificuldade, né? Tem essa dificuldade de solidão, porque solidão, quando ela é voluntária, é porque eu escolho estar comigo e está tudo bem, eu não estou triste de vez em quando, eu estou sempre na ativa. Agora, quando a solidão ela é involuntária e está ali, a gente precisa refletir sobre isso. E muitas vezes vocês já ouviram falar da importância que nós temos, né, de equilibrar esses hormônios que a gente falou, mas a gente tem o sistema nervoso central, né, e o autônomo, que a gente não dá conta de tudo isso que funcionando, né, porque é uma tríade, né, corpo, mente e espírito. Então,
nós temos uma ferramenta muito importante de fácil acesso, que é legal até a gente conhecer, para se você vê alguém ou se você se vê nessa situação, você utilizar. Então, quando você está muito pilhado, é sinal de que você tem muito cortisol, certo? Assim, ao grosso modo. E para você diminuir o cortisol, você tem que trabalhar o sistema parasimpático, que relaxa. E para você trabalhar o sistema parasimpático, que relaxa, você tem que respirar pela narina esquerda. Então você vai, tapar a direita, para quem for pilhado. Aí você vai acalmar, porque é a esquerda que ativa o parasimpático. E o inverso também é verdadeiro. Se a pessoa é totalmente depressiva, me erra, não sai do quarto, vamos trabalhar a narina direita, que aciona o simpático, que coloca um pouco de cortisol para ela ir mais para frente. Percebe? E aí a gente respira pela direita, Vai fechar a esquerda. E quando a pessoa tem transtorno afetivo bipolar, de manhã ela está de um jeito, à tarde ela está na mania. Gente, é muito comum. Esses dois picos dos transtornos, depressão e TAG, transtorno de ansiedade generalizada, são os mais comuns. Mas também tem o bipolar, vocês já ouviram falar. E aí então a gente faz a quadrada, Inspire quando vai trabalhar as duas, troca quando estiver cheio, você vai equilibrar o simpático e parasimpático. Mas, no fundo, toda essa parte técnica, que inclusive é científica, que eles trabalham muito com pânico, com depressão, o pessoal da Paulista de Medicina, e é muito interessante os depoimentos, até de diminuição de medicação através da respiração. Então, é um dado científico que é importante, E está dentro da gente, Isso é muito bom. Mas, assim, acionar a fé é um outro também subterfúgio para a gente sair da solidão. Quem tem Deus, quem tem Jesus no coração, o nosso mestre já disse, Vinde a mim, todos aqueles que estão cansados, que eu vos aliviarei. Então, quem tem Deus, e esse Deus não é esse Jesus personificado, aquele da cruz, é uma esfera crística. A gente tem que ter essa dimensão. A centelha divina que há em mim está ali na centelha divina que está no outro, em todo ser vivente. Quando você tem essa fé raciocinada, você não fica, você não duvida que você está só. Você tem a certeza que você está com Deus. Isso é muito forte. Então aqui a gente veio trazer essa reflexão. Como trazer essa dinâmica? Isso me fez lembrar uma história, Porque assim, os que vão sobrevivem, os que ficam têm vida também, Os que ficam aqui têm muito a viver e os que foram para em outro plano também têm vida. A vida continua, é isso a doutrina nos pontua. Então isso me fez lembrar uma história de um rei. E esse rei era normal ter o bobo da corte. E esse rei chamou o servo dele e falou: olha, você é o mais tolo. Eu vou te dar um cetro aqui, prateado, bonito, com umas pompinhas douradas. E você vai carregar com você até você achar uma pessoa mais tola que você. Nossa, aquilo foi uma missão de vida para esse servo. Só que ele tinha, todos os bobos da corte, tinha, vamos dizer assim, a habilidade de falar a verdade para os príncipes, pelos reis. Mas assim, se a verdade era muito dura e crua, eles falavam, ele é um bobo, não sabe de nada. Mas pegava. Então ele tinha essa fama. E aí ele carregou esse cetro por muitos anos, e até um dia que ele soube que o rei estava no leito da morte. E ele foi visitá-lo e falou: majestade, eu soube que você vai fazer a grande viagem. Mas essa viagem que eu não vou voltar. Como
como assim não vai voltar? Então você se preparou para essa grande viagem? Não tive tempo de fazer isso, de jeito nenhum. Eu tive compromissos aqui com o reinado, com muita coisa da matéria. Eu nem lembrava disso. Mas você não sabia que você ia fazer essa... saber eu sabia, mas nem tchum para isso. Mas agora eu estou me deparando com essa grande viagem. Mas você não se preparou nada, você vai para um lugar e você nem se preparou para que os outros abrissem a porta da eternidade, majestade. Ele infelizmente, agora acho que já é tarde. Aí o bobo da corte olhou para ele e falou: majestade, com todo respeito, você me ordenou que eu desse o cetro ao mais tolo, e esse cetro então lhe pertence. Porque se você sabia que faria essa viagem, não se preparou as portas para a grande morada e não está preparado, então você é o grande tolo. Então o que essa mensagem quer dizer, né? A gente sabe que meu reino não pertence a esse, né? A gente não se preparar. E como é que a gente se prepara para a morte? Fazendo as boas ações, dando os bons exemplos, entrando em sintonia, cuidando do corpo, cuidando da mente, cuidando do espírito, cuidando, né, através do autoconhecimento, agradecendo as dádivas da vida. Esse é o preparo, porque todos nós um dia estaremos sós. Nós viemos sós e iremos sós daqui. E essa reflexão nos faz isso. E Jesus falava: tendes fé, eu venci o mundo. A partir do momento que a gente trabalha essas questões, né, de olhar para o outro sem julgamento, né, apesar que nós julgamos, mas aceitar o outro como o outro é. Isso é uma construção inclusive de qualidades das relações, construção na qualidade das pessoas próximas, e os mais próximos muitas vezes são os de casa. Quando a gente busca essa serenidade, né, de presença, de escutativa, de trabalhar a autocompaixão, a compaixão, a empatia com a dor alheia, a partir do momento que a gente busca essas nobres qualidades, a gente evolui como espírito, né? Isso é muito importante. E a gente traz também a questão de quando que será o nosso dia. A gente não se preocupa com o dia do amanhã, quem tem fé em Deus. Essa semana retrasada, uma amiga minha, né, trabalha em um hospital, uma enfermeira, foi com o marido dela para o Rio de Janeiro visitar um sobrinho que tinha câncer e tal. E chegando lá, ela foi fazer umas compras, estava o marido na mesa. Quando ela voltou, ela viu o SAMU lá na casa dela, na casa do parente dela. Quando ela viu, o marido dela teve um infarto fulminante, sabe? Acabou de ter neto agora. Aquela dor, eu fiquei imaginando ela voltando do Rio com aquele corpo, com o marido. Ela passou por um momento de solidão. Então a gente não sabe o dia que a gente vai, né? Novo, com 60 anos, feliz, né? A gente não sabe. Saudável, não tinha problema, tomava um remedinho da pressão. Esse é o grande enigma e a gente tem que estar preparado, senão a gente vai ser o tolo, o bobo da corte, né? O bobo desse grande palco da vida. E eu olhei para ela, diante da morte, a gente faz o quê? A gente dá um abraço e fala: eu sinto muito. E sinto muito mesmo. E todos nós, daqui uns 50 anos, talvez aqui, alguns ainda estejam, mas daqui uns 60, 70, não estaremos mais aqui. Estamos, né, rodiziando, né, um rodízio constante de almas aqui e de vir. Então a gente tem que aproveitar esse momento e saber que todas as pessoas que estão no nosso caminho não estão por acaso. E Jesus fala: vai, reconcilia-te com teu inimigo. E a gente percebe que famílias não conversam com irmãos, brigam por ideologia partidária,
fica com picuinha, eu não falo mais com ele, eu não falo. Isso tem que trazer à tona, e a gente que tem essa consciência, ser o escudeiro dessa verdade, que tudo passa, que a gente não pode trabalhar, né, nada contra quem enriquece, né, não é por aí, mas a gente não pode esquecer os bens espirituais. Os bens espirituais são esses valores das relações humanas, são os valores que a gente sabe que Jesus nos deixou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, quando a gente passa despercebido pela dor do outro, ou quando a gente vê que a vizinha mora sozinha e você passa batido. Tem gente que mora em condomínio e nem sabe quem que é o vizinho. Essa que é a verdade. E ali, uma grande oportunidade para a gente praticar o bem. Hoje foi isso, né? De manhã, na preparação, foi falado de uma história tão linda, que a mulher, a filha estava isolada no quarto e o pai era alcoólatra e a mãe era agressiva. Poxa, como é que a gente pode condenar uma filha que se isola? A gente tem que entender, e basta compreender. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode orar, a gente pode pôr o nome na vibração, a gente pode fazer tanta coisa, né? Então, é essa ação que Jesus nos convoca, a essa reflexão. Ela é assim mesmo, ela não muda. Tenta mais uma vez, chama para um chá, faz um bolo, bate na porta, vai. Se está no teu caminho, não é por acaso. E às vezes, dentro das nossas próprias lares, né, a gente briga por tão pouco, não entendendo a importância que tem, né, os laços consanguíneos, que estão enraizados, estamos todos conectados por teias invisíveis, mas que faz todo sentido para nosso aprimoramento espiritual. E dessa maneira a gente vai construindo um ser em evolução a que nós estamos predestinados. Todos nós estamos predestinados a evoluir, né? Ninguém retorna, ninguém retroage. A gente pode até dar uma empacada aí, mas a gente não volta atrás. Marisa, eu tenho até medo de falar das coisas que eu já fiz. Eu também não faria jamais algumas coisas, mas tudo é aprendizado. É sinal de que a gente melhorou um pouquinho para a gente estar nessa consciência. E se nós estamos aqui discutindo, os meus ouvidos são os mais próximos da minha fala, é porque também essa fala vale para a minha reflexão. Porque ninguém é perfeito. Esperar a perfeição do outro. Porque você não sabe o chefe que eu tenho. Porque você não sabe o marido que é. Ele não me acompanha. E meu filho que não me respeita. Então, tudo está conectado. Agradeça. E quando a gente eleva a mentalidade naquele tripé, né? Mente, corpo, mente, espírito. O tripé da mente, você faz uma espiral ascendente de agradecimento. É o espírito que alavanca essa mente, é o espírito que te anima esse corpo. E você entra em contato com pessoas que às vezes uma leitura, às vezes um rapaz no ponto de ônibus, no farol, entrega um papelzinho. Essa leitura desse rei, eu recebia, sempre ali eu passo na Avenida do Taboão, sempre tem um senhorzinho evangélico que, né, e quando você tem que estar conectado com tudo ao teu redor para você estar em sintonia desse universo em constante vibração. Nós somos seres energéticos. Aí ele me deu esse papelzinho do rei da corte. Eu falei, nossa, eu vou fazer uma palestra disso aqui, cabe direitinho. Então quando a gente fica conectado com isso, a gente tem consciência do nosso papel. A importância que nós temos, né, como seres colocados na vida de cada um para poder ajudar. Se a gente não puder ajudar, pelo menos não atrapalhe, né? Que breque em você a maledicência, que breque em você o pensamento negativo de qualquer pessoa, que breque em você as discórdias. Já faz um bom trabalho para a espiritualidade amiga. Essa consciência que pede, a consciência crística,
que vem trazer o amor, nos convoca para ser soldados de Jesus. E dessa maneira a gente vai fazer um mundo melhor. Quem não quer um mundo melhor? Quem não quer um Brasil igualitário, com menos injustiça, mais solidário? Precisamos ser solidários para não ser solitários. Essa frase é da Joana de Ângeles, que nos deu um arcabouço teórico muito importante em todas as obras psicológicas dela, né? Feita por Divaldo. Então, a arte de ser feliz nesse mundo não é ficar olhando as dificuldades e atentando às faltas, e sim agradecendo as benesses. Se temos um corpo perfeito, se podemos locomover, se podemos respirar, se podemos pensar, se podemos comer livremente e temos todo o nosso organismo em perfeita sintonia, já é motivo de agradecer. Até o último momento, até a pessoa em cuidados paliativos tem chance de refazimento da alma, tem chance de conversar com aquela pessoa que ficou anos sem conversar. Então vai lá, se tiver alguma picuinha com alguém, esquece isso aí. Talvez essa mensagem, de alguma maneira, a gente acaba fazendo diferente. Eu trouxe aqui uma reflexão do Chico, né, que o grande Chico também tem umas obras maravilhosas, e ele fala da solidão. Ele fala: solidão não é a falta de gente para conversar, namorar, passear ou fazer sexo. Isso é carência. Solidão não é o sentimento que experimentamos pela ausência de entes queridos que não podem mais voltar. Isso é saudade. Saudade a gente só sente de quem a gente amou, né? Ninguém sente saudade de gente que não impactou a gente. Então, que bom que a gente teve aquela pessoa que a gente amou, né? Olhar para esse lado. E ele vai falando: solidão não é o retiro voluntário que a gente se impõe, às vezes, para realinhar os pensamentos. Isso é equilíbrio. Eu adoro fazer retiro, sair um pouco de órbita, fica ali na natureza. Isso é muito bom. Solidão não é o claustro involuntário que o destino nos impôs compulsoriamente. Isso é um princípio da natureza. Porque às vezes você está sozinha, né? Os filhos casaram, você mora sozinha, você se separou, ou teu marido faleceu. Você tem muitas pessoas assim. A nossa base da sociedade mudou, né? Hoje o contexto tem muito mais idosos e pouca gente. Minha mãe teve 9 filhos, eu já tive 2. Na família de vocês eu tenho certeza que também foi assim. Minha mãe teve 13, 18, 21, né? 4, 6, 8. Mas hoje tem casais que não querem ter filhos e está tudo bem. Mas é um olhar diferente. Então os idosos vão precisar de pessoas, né, com paciência para olhar para eles também, porque o corpo vai se padecendo. E ele vai falando: solidão não é o vazio de gente ao nosso lado. Isto é circunstância. Quem não se sentiu só no meio de uma multidão, né? Tanta gente, às vezes você vai numa festa, tanta gente, você fica ali quietinho, invisível, né? Mas também é escolha da pessoa, porque ela pode levantar e puxar papo com alguém, né? Solidão é muito mais que isso. E aí ele conclui falando: solidão é quando nos perdemos de nós mesmos e procuramos em vão pela nossa alma. Então, quanto mais distante você estiver da tua essência, mais solidão você vai ter. Quanto mais próximo você estiver da tua essência, que é crística, que é espírito, menos solidão você vai ter. Por quê? Porque você não vai estar só. Você vai ter a certeza de que Deus está com você. E isso, essa fé raciocinada que nos convida à doutrina espírita, né, faz com que a gente tenha fé no futuro, e o que vier você enfrenta com galhardia, porque você tem nada mais, nada menos que Deus ao teu lado, dentro de você. Agradeço a oportunidade de estar aqui nessa tarde, que essas palavras batam no teu coração, assim como também bateu no meu. Deus nos abençoe.
Muito obrigado, Marisa. Em nome da Escola de Paz, agradecemos e torcemos pelo seu retorno breve, tá? Pena que o tempo seja tão curto, né, para um tema tão grande como esse. É verdade. Vou pedir para a equipe da Câmara de Paz, já se deslocando para o local, né? Já vamos nos preparando. Novamente relaxando os ombros, sentindo essa presença espiritual. Podendo analisar tudo que nos foi passado nesta palestra. Pedir ao Pai por tudo aquilo que necessitamos, por todas as nossas dúvidas, aquele erro que cometemos. Pai, como faço para não cometer mais? Qual é o caminho que eu devo seguir? Busco a sua paz, meu Pai. Quero sentir o seu amor. E com certeza, Ele está aqui, trazendo para nós todo o seu amor, todo o seu carinho, nos dando tudo o que necessitamos. Mas também devemos nos lembrar de não esperar, só esperar. Temos que esperar com esperança, com trabalho, com resignação e com a fé de que conseguiremos tudo o que precisamos. Vamos vibrar também por todos os nossos entes queridos, aqueles que não puderam estar aqui com a gente, nossos pais, nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Vibrando também pelos nossos irmãos que estão em situações mais vulneráveis, nas ruas, na busca de um emprego, de uma solução para um problema tão grave. Jesus nos enche o coração de esperança. E dessa forma, que tenhamos todos uma excelente semana. Que assim seja, graças a Deus. Tem agora alguns recadinhos para passar. São só 3, tá? O primeiro recado é para divulgar o curso preparatório da doutrina espírita. A gente precisa conhecer a doutrina, a gente precisa estudar, a gente precisa participar, né? Então, é um curso onde, pelo estudo da doutrina espírita em seu tríplice aspecto, religião, ciência e filosofia, o participante recebe o esclarecimento de como pode ter uma vida mais feliz e como trabalhar sua evolução espiritual. Por meio do autoconhecimento, terá oportunidade de entender as causas de sofrimento e despertar sua consciência para a mudança de pensamentos e atitudes, possibilitando um melhor convívio social e consigo mesmo, e destinado a iniciantes da doutrina espírita. O período do curso é todas as quintas-feiras, das 20 às 21h30, de 7 de agosto a 27 de novembro
de 2025. O curso é online, tá? A inscrição é pelo site do CELS, www.cels.org.br/curso preparatório, curso-preparatório. Clicando em curso preparatório da doutrina espírita, encontre o botão, clique para se inscrever e após a inscrição, aguardar sua inclusão no grupo de WhatsApp da classe e no início de agosto de 2025. Peço perdão, as minhas palavras estão um pouco, minha garganta está um pouco ruim essa semana, tá? Segundo recado, para convidar a todos para um encontro pela vida, com o tema do esforço de hoje nasce o resultado do amanhã, com o facilitador Paulo Perpétuo, dia 27 de julho, mais conhecido como amanhã, domingo às 9 horas, aqui no CELS. Não precisa se inscrever, é um encontro muito importante realizado pelo DESADEF, Departamento de Socorro e Amparo ao Dependente e Familiar da Porta de Fabiano de Cristo, realizado em nossa IAM. Então, bora, gente, vem amanhã aí que a porta está aberta, tá? Terceiro recado é um pedido de ajuda aos que podem doar itens como móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos ou roupas. Pedimos que façam suas doações para a nossa IAM, para pois o nosso bazar, Usados do Bem, é a principal fonte de arrecadação de recursos para a nossa instituição. Assim, contribuímos para a economia circular, reaproveitando itens e mantemos nosso trabalho social, colocando a caridade em prática. Na IAM, sua doação se transforma em educação. Pequenos itens podem ser entregues diretamente aqui no CELS. E tem um balcão aqui, a gente recebe todos os dias aqui também. Quando for alguma coisa maior, um móvel, um eletrodoméstico grande, é só ligar para a IAM e eles agendam a retirada. Tá? Se precisar, inclusive, até de desmontar os móveis, tem pessoa para isso. Tá bom? O telefone para contato é 989-43-2846. No site do CELS, em todas as nossas redes sociais, está lá o telefone. É sempre um jeitinho lá de achar a gente, tá bom? E a gente precisa muito disso, tá? Referente às doações, tem a Porta de Fabiano, que precisa muito de roupas, de cueca, de calcinha, de meia, de sutiã, tá? A gente pede que não seja novo. Compra o novo para você e doa em bom estado. A gente pede que traga lavado, tá? E esses itens especiais para a Porta de Fabiano, na sacolinha escrever Porta de Fabiano, identificando que é para essa finalidade. Tá bom? E eu agradeço demais a atenção de todos aqui e que tenhamos todos um excelente sábado, tá? Já vamos encaminhando para o passe, tá bom? Muito obrigado. Espero vocês aqui sábado que vem, hein?